E aí, turma? Bom ou não? Aqui é o Edson Liberato. Estamos começando mais um episódio do podcast do Chão à Gestão. O podcast que ajuda você que trabalha na área de manutenção a sair do chão de fábrica e a crescer na carreira. E conosco hoje, como sempre, nosso co-host favorito, Zé Henrique. E aí, Zé, tudo bem? E aí, turma? Bom ou não? É isso aí. O Zé veio com a animação, né? E depois dos puxões de orelha aí, sutilmente dados nele, tá vindo aqui de uma forma diferente. E hoje, pessoal, a gente vai falar de um assunto bem legal, um assunto que a gente vive bastante no nosso ambiente de gestão, na área de manutenção, que é o pensamento fora da caixa, né? E a gente vai falar do assunto pensar fora da caixa. Até onde isso te ajuda a crescer na carreira e até onde isso te prejudica na carreira. Poxa, como assim, Edson? Pensar fora da caixa é algo positivo. Um cara que pensa fora da caixa é um cara que é visto com bons olhos. Então, nem sempre. A gente vai trazer isso aqui com dados e fatos e evidências, né, que nós já vivemos, nós já presenciamos dentro da empresa, e como você pode usar isso a seu favor, tanto para crescer na empresa como para evitar situações de conflitos futuros, tá bom? Mas antes de entrar nesse assunto propriamente dito, fica os recados dos nossos patrocinadores. Solta aí, diretor! Disponibilidade. Disso a Traction entende. Não importa se seus ativos estão em alto mar, estão no alto da montanha, estão em um local, numa mina, etc e tal, que não pega muito bem a área de celular. Com o novo aplicativo da Traction, com o modo offline, você consegue fazer as rotinas de manutenção, imputar as informações dos seus ativos dentro do seu aplicativo e automaticamente você não perde ali as informações importantes para manter a sua área de manutenção operando conforme previsto, tá bom? Então, a Traction tem essa e várias outras funcionalidades que conseguem ajudar você, que é gestor de manutenção, a melhorar os números dentro da empresa que você trabalha, tá bom? Se você quiser saber mais como essa e várias outras soluções a Traction pode te oferecer para te ajudar, temos um QR Code aqui. É só você ler esse QR Code, você vai cair dentro de um formulário bem simples de preenchimento que a Traction vai entrar em contato com você e tentar oferecer a melhor solução para o seu problema, tá bom? Traction, disponibilidade, disso ela entende. É isso aí, né, Zé? É isso aí. Show de bola. Zé, pensar fora da caixa, né? É uma frase que eu ouço bastante, provavelmente você também deve ouvir bastante no seu ambiente de trabalho, mas a gente está falando com o público aqui geral. Muitas das vezes a gente, quem está ouvindo a gente, nunca nem ouviu essa frase, não sabe o que ela significa, etc e tal, né? O pensar fora da caixa é você tentar trazer soluções
que fogem ali daquela rotina na bolha que você está inserido, né? É pensar coisas que são disruptivas para aquele momento que você está vivendo, para aquelas regras daquele jogo ali. Sempre em prol de oferecer melhores resultados, né? Então, a principal ideia do pensar fora da caixa é trazer um benefício para aquele momento, trazer um resultado positivo para aquele momento, usando talvez ali situações que fogem da bolha que você está inserido. Isso é bom, isso é positivo. Mas a gente vai trazer aqui alguns exemplos do que pensar fora da caixa pode prejudicar você na sua carreira, pode prejudicar você como gestor de uma empresa, caso você esteja nessa posição. E quanto insistir nisso, pode acabar minando os seus recursos ali. Mas antes, Zé, eu queria entender um pouco de você. Pensar fora da caixa é algo que está presente no seu dia a dia? Você realmente ouve bastante isso? Faz parte da cultura da sua empresa? Como que funciona hoje no seu ambiente de trabalho? Cara, sim, é algo que eu escuto, como você falou, todos os dias. E assim, na minha rotina hoje, isso ocorre o tempo inteiro. Como assim? Constantemente ocorre alguns problemas na manutenção, é o equipamento que quebra, é o material que acaba o estoque, é algo que foge do comum. Qual que é o comum? O comum deveria ter um material disponível no estoque, o equipamento deveria estar funcionando de forma correta e ter, sei lá, empresas, ter equipes de manutenção para fazer as preventivas, corretivas, esse é o comum. Só que ocorre o tempo inteiro. Por exemplo, o equipamento quebrou, não tem conserto aqui pela empresa, e a gente não tem fornecedor, às vezes, cadastrado para fazer determinada atividade, mas tem que solucionar o problema. A linha não pode parar, não. Isso. E aí a gente tem que pensar, tipo assim, tem que revirar para pensar numa solução para colocar o problema para o processo para funcionar. Se o processo parar durante dias ali, eu vou falar dias, não vou falar nem semanas, não, mas parar durante dias, a cobrança é grande em cima disso para dar uma solução prática para aquilo ali. Quem trabalha muito na área de elétrica, né? Como formação técnica, eu sou eletricista. Como formação de superior, também sou engenheiro eletricista. E, cara, a gente pensar fora da caixa é algo que faz parte do nosso DNA, né? É, Até o Ariel lá, que faz parte lá do daquele canal lá que faz Diário da Manutenção, que faz muitos memes. Eu gosto muito exato. de assistir ele direto, ele traz ali uma solução que algum eletricista deu para um determinado problema. E geralmente são soluções pensando fora da caixa, né? Sei lá, acabou um componente X, aí o cara vai lá, liga uma fase na outra e substitui aquele componente, para não falar jump, para não falar outras Faz ligação palavras aqui. direta. Mas, enfim, e isso faz parte do dia a dia. Então, a mente daquele cara já tá programada, já tá treinada para solucionar problemas, né? E quando você transfere isso para área de gestão, o cara carrega muito disso também. Só que diferentemente da parte técnica, né? Se você fizer lá uma gambiarra lá para o negócio funcionar, ele funciona durante algumas semanas, até o equipamento chegar e você substituir, é diferente na gestão. Se você fizer alguma coisa assim de forma não organizada, não estruturada dentro da área de gestão, talvez isso vai gerar resultados que você não vai conseguir reverter ele facilmente com a troca de um componente como está lá na ponta, né? Então, como que o cara vai calibrando essa capacidade técnica dele de pensar fora da caixa com o ambiente de gestão que ele está inserido hoje? Esse daí é um grande desafio, né? Aí eu queria trazer para você aqui, Zé, alguns exemplos, tá? E queria que você também compartilhasse alguns exemplos de pensamentos fora da caixa que você teve, o que eu tive, etc e tal, que pessoas à nossa volta tiveram quando a gente estava no chão de fábrica. E não vamos nos ater a gambiarras, porque isso todo mundo conseguir pensar. Se o cara tá lá na frente para mim, consegue pensar. Eu quero pensar pensamentos fora da caixa, realmente estruturais, realmente que foram implementados, realmente que seguiram ali como uma rotina dentro do ambiente de trabalho. Eu não sei se você já tem Sim, alguma em mente que você queria colaborar conosco. Aí eu também tenho um aqui, queria começar com você, depois eu falo do meu. tá certo, cara. Teve um processo que eu tive que realmente pensar fora da caixa e tornar ele de forma estruturável. Qual que era? Primeiro, colocar a situação que ocorria sempre. Chegava um equipamento lá na oficina, que era um ventilador, e constantemente esse ventilador chegava com o núcleo magnético dele trincado. E quando esse ventilador chegava com o núcleo trincado, não tinha o que fazer, tinha que pegar esse núcleo e descartar. Só que para a gente programar a montagem de outro ventilador desse,
e sabendo que esse já veio com o núcleo trincado, não é um processo simples. Teria que esperar um outro equipamento chegar, ou chegar o núcleo novo para fazer aquele processo de instalação do núcleo novo para poder entregar lá na ponta. Só que esse equipamento só tinha 5 unidades de giro na empresa. Uhum. Ou seja, tinha 5 unidades, tem lá os pontos de reposição cadastrados. Uma vez que tirava lá da oficina esse material, ele chegava aqui para mim, a cobrança em cima para devolver ele de novo recuperado era grande. Então, ninguém queria entender que tinha esses problemas, a gente queria a solução. E aí, toda vez que chegava, o que era necessário fazer? Correr atrás de alguém, algum fornecedor, para vender essa peça, vender essa peça. Então, era algo, constantemente, era assim que funcionava. Como que a gente fez, no caso lá, eu dei a ideia, para a gente estruturar esse processo e resolver o problema. Cara, o que eu pensei? Foi, esse núcleo, ele tá trincado. Pô, será que esse tipo de trinca a gente não consegue soldar de alguma forma para resolver esse problema? Então, assim, através desse problema, desenvolvemos um fornecedor que era capaz de fazer essa recuperação desse núcleo. E aí, quando a gente compara, qual que é o preço desse material novo? O material dessa peça nova, ela custa R$ 30.000. Qual que era o valor da recuperação? R$ 4.000. Caramba. Então, assim, a diferença de custo era enorme. Então, o primeiro ponto, já tem um ganho nisso. E aí, em conversa com o fornecedor, nós enviamos lá uma peça para ele. Ele fez a recuperação de um para teste, nem cobrou, para ver se realmente ia atender as Claro. expectativas ali, que era um desenvolvimento do processo. Deve ver se vai durar, né? Talvez Ver se- fique R$ 4.000, mas Mas no... não dura tanto tempo. Isso. E aí ele fez esse processo, nós instalamos em um componente, identificamos, marcamos ele direitinho ali e deixamos rodar em uma locomotiva para acompanhar o tempo que ele ia rodar. Cara, esse ventilador ele rodou mais de 2 anos. Ficou 2 anos de desenvolvimento. Nesses 2 anos, ele voltou. Quando ele chegou na oficina, nós desmontamos para ver como que estava o estado daquela solda. E ainda estava boa para aplicação novamente. Caramba. Ou seja, o processo rodava bem. Aí quando você Aplicação, novamente você fala de reutilizar aquele núcleo ali de novo. reutilizar Caramba, novamente. então durou mais de 2 anos, né? Durou muito mais. Então, assim, esse processo, aí nós tínhamos já um passivo de núcleos que ia chegando, a gente ia desinstalando, ia tirando, jogando fora. Ou seja, a velocidade que esse núcleo chegava na oficina para fazer esse processo era muito maior, o tempo era muito maior em relação à chegada do novo. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos esse processo, fizemos um contrato com esse fornecedor, colocamos lá um saldo lá para recuperação, vou colocar aqui R$ 50.000 de saldo. Toda vez que esse ventilador chegava nessa condição, nós enviávamos essa peça para o fornecedor, enviava 5, 6 peças para deixar de pulmão, vamos dizer assim. Ele fazia a recuperação, entrava no meu processo e já ficava lá esperando. Quando chegava o ventilador com esse problema, com ele trincado, trocava a peça, fazia a produção, disponibilizava no estoque. Teve ganho de custo, redução em questão da compra dos novos, não foi mais necessário comprar muita quantidade nova, visto Sim. que a recuperação supria isso, entendeu? E acabou resolvendo o problema de forma estruturada. E deixa eu te fazer a pergunta. Quando você teve esse insight, essa ideia, você estava lá na operação, você estava lá no campo de batalha, ali sofrendo com o atraso de Exato. peça. Então, não necessariamente você era um gestor que tomava decisões, você Não. estava lá no campo de batalha, Lá né? no campo de batalha, eu tava cansado de ser pressionado para produzir, para entregar um componente e sabendo de todos esses processos, todas essas falhas. A culpa não necessariamente, a culpa não era sua, né? Não era minha. Você não era gestor, você não tinha obrigação de comprar equipamento nem nada disso, né? Nenhuma. Mas você era pressionado. Mas a cobrança vinha, porque quem está acima, eles não enxergam dessa forma. Eles enxergam o quê, ó, cara? Tem um componente na oficina, chegou tal dia. Por que você não monta e entrega? Eles não querem saber se o equipamento estragou, se está faltando peça, se demorou a chegar de algum lugar. Gestores, de uma forma geral, eles não querem saber do meio, eles querem saber do resultado final. Até Então, por conta do tempo do também. tempo e das Agenda. coisas que eles têm que olhar. Então não tem como entrar no detalhe de cada Não item, tem né? como. Mas o que se espera mesmo é o quê? O resultado. Tá bom? Beleza. Qual que é a previsão de entrega? Tal dia. Tá ruim? Acabou. Qual que é a solução depois disso? É mais ou menos assim. Então a cobrança era grande. Então, assim, diante dessa pressão, igual você falou, eletricista já tem na mente já Uhum. essa questão de solucionar problema. Eu falei, pô, cara, será que a gente não consegue desenvolver algum processo disso? E aí tem um programa lá que chama Ideia em Ação. Quando você desenvolve alguma ideia que traz um retorno financeiro grande, você ainda pode ser premiado em um valor de até R$ 10.000. Caramba. Entendeu? Então isso aí trouxe um retorno financeiro para mim também. Perfeito, show de bola. Cara, que legal. O exemplo que eu tenho aqui, ele também é um exemplo que a gente mudou processos, que nem você falou aí, foi mudança de processo.
Mas foi um insight que eu tive quando eu tava lá na ponta. Eu tava ainda executando as atividades, carregando caixa de ferramenta aqui nas costas, né? Eu era eletricista de uma fábrica alimentícia, e a gente tinha operação 24 horas, né? A fábrica ela parava só uma vez na semana, que era no sábado à noite, e ela já voltava produzindo no domingo à noite. Ficava pouco mais ali de 24 horas sem funcionar. E qual que era o problema? O problema é assim, nós tínhamos 3 turnos de manutenção. Tinha um turno A, pegava 5h30 da manhã, o turno B que pegava às 2 e o turno C que pegava às 10 ou às 11, dependendo da situação. E a gente tinha uma discrepância muito grande do nível de técnicos desses turnos, né? Até porque tinha muita gente nova entrando, tinha muita rotatividade de técnicos lá. Então, cara, quando dava um problema numa máquina X, dependendo do turno, a gente arrumava rápido. Dependendo do outro turno, demorava-se muito. E as pessoas que eram mais experientes lá, tinham poucos lá, por exemplo, eu fiquei lá 6, 7 anos nessa empresa, né? Tinham poucos outros também nessa época com a mesma idade de empresa que eu, na área de elétrica. Então a gente acaba sendo muito requisitado, principalmente fora de hora. O pessoal liga pra gente, poxa, eu tô, sei lá, tô na faculdade, estudando, meu turno já acabou. O cara me liga, amigo, né? Não tem jeito. Cara, tô com problema na máquina tal, tô com isso. Que geralmente eu faço? A gente vai lá e ficava dando orientações. Ou muitas das vezes a gente assumia um turno que ficou horas e horas parado de um problema, e a gente chegava já com a linha parada, aquela pressão, a gente já batia o cartão, já o rádio igual uma loucura. Cara, como é que a gente consegue sair dessa situação? Então a gente desenhou lá, esse caso eu costumo falar sempre no plural, né? Uma questão meio de gestor, mas nesse caso fui eu mesmo. Eu pensei sozinho nisso, desenhei sozinho e só apresentei para o meu gestor lá, ele comprou. Que foi um negócio chamado PRM, Procedimento Rápido de Manutenção. O que seria isso? Cara, simples do simples do simples. Toda vez que eu tivesse um problema no meu turno e eu fosse lá e arrumasse o problema, ou então quebrasse a cabeça para poder arrumar o problema, eu desenhava exatamente o passo a passo que eu segui para poder chegar naquela solução. Eu desenhava um procedimento. Por que era rápido? Eu resumia aquele procedimento em no máximo uma página. E é de manutenção porque é realmente a manutenção. Então, por exemplo, eu tive equipamento X que ele apresentou a falha Y. E eu segui uma série de caminhos para poder chegar na solução e resolver aquela solução. Naquele mesmo turno, ou durante o dia, em casa, etc e tal, eu ia lá e desenhava o processo. Olha, quando a máquina X der esse defeito, pum, avalie os pontos A, B, C, D e E. Aí, avaliou o ponto A, avalie se está funcionando dessa maneira ou dessa maneira. Cara, é uma coisa de uma página. Para que isso? A isso a gente atrelava dentro do manual técnico daquele equipamento. Quando o cara chegasse nele, abrisse o painel elétrico, vai ter lá o desenho do painel, vai ter o desenho do equipamento e vai ter esse PRM lá. Então o cara conseguiria, cara, se der a falha X, o cara vai seguir o passo a passo e vai chegar na solução de uma maneira rápida, se ele quebrar a cabeça muito assim, e automaticamente a gente não precisava ser acionado porque já estava desenhado lá, entendeu? Então foi uma coisa que a gente fez um piloto para um equipamento que geralmente dava os mesmos problemas e dependendo do turno demorava assim muito para poder arrumar, principalmente questão de programação, esse tipo de coisa. Então a gente fez um procedimento, funcionou. A gente começou a fazer isso para vários outros. Cara, dava um problema X, desenhava. Foram vários PRMs que foram desenvolvidos. É uma planta gigante de equipamentos, uma gama gigante de equipamentos. Mas quando a gente foi ver, cara, os problemas que davam, eles se resumiam àquele famoso grafo de Pareto, né? Os 80-20. 80% dos problemas se resumia a 20% das mesmas coisas, entendeu? Então, a gente conseguiu desenhar um procedimento para a equipe técnica baseado nessa filosofia. Então, foi um pensamento fora da caixa, né? Então, ninguém chegou para mim, cara, desenha um procedimento para mim. Ninguém chegou para mim, cara, eu quero que você desenhe um procedimento nesse formato. Ninguém chegou a fazer nada. Simplesmente era uma dor que eu precisava de solucionar, me incomodava de uma certa forma e incomodava ainda mais os gestores, né? Apesar de eu estar Com certeza. igual você, né? Te incomodava, mas incomodava muito mais os gestores do seu problema. O meu também me incomodava, mas incomodava muito mais gestores. Pô, por que porque o turno C ficou tanto tempo parado e o turno A é muito mais rápido? Por que o turno B tem resultado e o turno C tem outro? Cara, incomodava muito mais eles. Então, uma forma de resolver um problema meu e automaticamente ser reconhecido naquele período ali por pensar fora da caixa naquela situação foi isso.
e desenhamos um procedimento novo, apresentamos, foi aceito, rolloutamos isso e funcionou durante o período que eu fiquei lá. E um ponto muito legal que você trouxe aqui e que eu queria trazer aqui também é isso, né, cara? Muitas das vezes a própria empresa que você está inserido incentiva esse tipo de pensamento, né? No seu caso, a empresa tinha. Como é que chamava o programa? Ideia em ação. Ideia em ação. Então você tinha lá um programa que incentivava você a pensar fora da caixa, a trazer soluções. Na empresa que eu estava inserido não tinha isso, tá? Mas eu sei de várias outras que têm esse mesmo procedimento, né? Eles incentivam você a pensar fora da caixa, trazer soluções para o processo lá na ponta e automaticamente você é recompensado de alguma certa maneira, até financeiramente por isso, né? Então use isso a seu favor. Talvez você tenha aí esse programa dentro da sua empresa, você acha que é uma balela, né? Que é um perda de tempo, mas não. Talvez, cara, imagina eu como gestor toda vez receber uma ideia nova sua. Pode ser que você dê 10 ideias, mas nada daquilo ali seja implementado. Mas eu, no meu inconsciente, tô pensando, poxa, esse cara aqui ele pensa diferente. Esse cara aqui quer melhorar o processo. Eu vou trazer esse cara para perto de mim. As ideias que estão falando aqui não faz sentido nenhuma. Não faz sentido nenhum do ponto de vista de gestão. Não consigo implementar isso. É muito caro, não dá. Mas eu vou trazer esse cara para perto de mim que talvez eu vou dar algumas dicas para ele e ele consiga pensar algo que se encaixa na nossa rotina e automaticamente ele vai dar esse resultado que ele almeja. Então, olha como você muda a sua percepção estando no chão de fábrica, pensando fora da caixa de forma positiva nesse sentido, né, Zé? É isso aí, cara. Até contribuir que você falou aí, que pra mim foi uma sacada de gênio mesmo, porque geralmente empresas têm lá o procedimento que é o manual, que é o passo a passo de como fazer o processo da forma assim, normal do dia a dia. Mas aquele famoso pulo do gato, aquele problema, nenhum procedimento explica. Nenhum. Nenhum. E aí fica sempre à mercê de quem? Da pessoa que está na frente do processo, geralmente o profissional que tem maior experiência, mais domínio, mais conhecimento. E aí, igual você falou, você estava na faculdade, os caras não te ligando. Se você estivesse viajando, se estivesse num lugar que às vezes você não poderia atender, o processo parava. Então, assim, eu tenho certeza que isso aí gerou um ganho bacana lá para a empresa, né? Exatamente. E, cara, foram dois exemplos que nós trouxemos aqui de pensamentos fora da caixa, utilizando ali o chão de fábrica, né? Agora, vamos trazer para um outro nível, tá? Um pensamento fora da caixa no ponto de vista de gestão. Aí, Zé, eu não sei se você tem algum exemplo que você queira contribuir, de você estando no ponto de vista de gestão, que você viu uma oportunidade, viu algum gargalo, que não necessariamente era alguma obrigação sua de resolver, tá? Talvez outras áreas tinham aquela obrigatoriedade de resolver aquele problema, mas você fala, cara, eu tenho que pensar fora da caixa, porque apesar de não ser, apesar de eu não ser o culpado, eu sou responsável, né? Então eu preciso tirar isso da minha frente porque está me incomodando. Você pegou, pensou fora da caixa, trouxe uma solução e essa solução acabou sendo implementada e sendo conduzida ali de maneira positiva, você agora do ponto de vista de gestão. Você tem alguma ideia que você queira compartilhar Cara, conosco? tem uma que eu ainda estou desenvolvendo ela, mas já está meio que 80% encaminhada, que eu acredito que vai trazer um ganho, assim, bem significativo para o processo atual. Então, hoje, como que funciona lá o processo? Nós temos vários fornecedores lá cadastrados que têm lá uma quantia já aprovada já em cada fornecedor, que são os contratos. Essa questão de contrato, para quem não está ambientalizado com isso, né? Talvez está no chão de fábrica, enfim. Mas basicamente é o seguinte, ó. Toda empresa ela tem uma cartela de fornecedores. Aí cada fornecedor tem a sua função ali dentro, né? Tem uns que fornecem tal material, tem uns que fornecem tal serviço, etc e tal. Geralmente, o nosso time de suprimentos, né? Muitas das empresas trabalham dessa maneira. Eles criam um contrato de consumo daquele fornecedor dentro de um período específico, geralmente de um ano. Então eles pegam lá, fornecedor A. Com esse fornecedor, cara, eu vou gastar R$ 1 milhão durante o ano de 2024, por exemplo. Fornecedor B, com esse fornecedor eu vou gastar R$ 500 mil durante um ano nesse período. Então toda vez que você aprova um orçamento, você cria um pedido de compra, etc e tal, esse valor ele vai sendo consumido de acordo com o valor que você for aprovando. Então, se eu aprovar um serviço de 100 mil, esses 1 milhão viram 900. Se eu aprovar um serviço de 200, esses 900 viram 700. Até zerar esse contrato. Toda vez que esse contrato zera, ou seja, eu gastei mais é, naquele período do que eu estava projetando, porque lembre-se, eu projetei gastar 1 milhão com aquele fornecedor. Esse contrato ele zerou. Então, já gastei 1 milhão e o ano ainda não acabou. Então, eu tenho que levar para alguém, né, para algum outro departamento, para um nível gerencial um pouco assim, falando, cara, eu preciso de mais grana nesse contrato, porque eu projetei gastar X, eu gastei Y.
Aí geralmente essa questão é muito ruim. Você tem que defender, né? Por que Tem, você está gastando mais do que você projetou? tem que fazer apresentação, Tem que. mostrar, Isso, provar. isso é em várias empresas, tá? Geralmente é assim. Então, o que o Zé Henrique tá falando é o seguinte, cara. Entre eu acabar o saldo e eu suplementar esse saldo, existe um delay gigantesco. Por quê? Eu tenho que defender essa suplementação, tenho que levar para aprovação do conselho, da diretoria, etc. Então existe um período. Agora imagina, eu tenho um fornecedor X, acabou o saldo dele, eu começo a pedir grana a partir daí. Então eu fico um tempo gigantesco sem poder contratar aquele fornecedor. E muitas das vezes ele é o único fornecedor que executa aquele serviço, ele é o único fornecedor que me fornece aquele material. Então é um gargalo gigantesco no meu processo. Então o que o Zé está falando é que ele consegue antecipar esse estouro desse saldo e consegue iniciar esse processo de suplementação antes que realmente o saldo zere, né? Então, quando o saldo zerar, automaticamente já vai ter lá uma previsão de suplementação e esse tempo que você fica sem poder usar o fornecedor, ele é diluído. É isso mesmo, É Zé? exato. Isso mesmo, cara. Isso acontece em várias empresas, tá? Né? Não é só especificamente no Zé. Talvez na empresa que você trabalha aconteça isso. Só que você não tem noção porque você não tá na cadeia, você não poder de tomar decisões hoje, né? Mas isso é bem comum. E saber disso hoje, talvez vai te dar uma clareza. Poxa, então por isso que quando eu vou contratar um fornecedor X, o pessoal fala, não contrata ele por agora, não. Contrata ele depois. Deve ser por conta disso, algo nesse sentido que envolve outras áreas, outro tipo de suprimentos, tá? Bem legal, Zé, essa questão de pensar fora da caixa nesse sentido. Acho que trouxe bastantes insights aqui para quem está principalmente na área de gestão. Fosse então, poxa, então se eu conseguir antecipar o consumo do saldo daquele fornecedor, eu consigo melhorar o processo. Sim. E como que eu faço isso? O Zé deu um exemplo aqui de usar algumas ferramentas já existentes, que já existem na sua empresa. O SAP, o Power Query, o Excel. Então, você já consegue fazer isso com as ferramentas que você já tem, né? Exato. E você consegue expandir até para outras coisas. Por exemplo, às vezes você está ligando para o fornecedor ali cobrando o item chegar rápido, mas, pô, trazendo essa visão, você já consegue trazer, pô, qual que é o lead time de entrega desse item? Pô, o contrato é tantos dias. Será que o fornecedor está atrasado ou ele está em dia? É. Será que eu que tenho que antecipar o envio do componente para ele? Ou como é que está meu processo? Exatamente. Olha que insight bem legal aqui de gestão. E para você que está no chão de fábrica, isso ainda não faz parte do seu dia a dia, você já começa a assimilar, falando, cara, então quando eu assumir um cargo de gestão e eu enxergar esse gargalo, poxa, já tem a solução. Eu vi isso lá no podcast que o Zé falou há um tempo atrás. Então, é hora para você ver o nível de conteúdo que nós estamos trazendo de forma gratuita para você aqui que É. trabalha na área de manutenção E, dentro do ambiente industrial, e- né? Eu quero dar um exemplo aqui agora de um pensamento fora da caixa, né, da parte de gestão. Um exemplo meu, assim, que eu vivi de forma bem intensa e que a gente acabou implementando que deu super certo. Foi na primeira empresa que eu trabalhei, quem não sabe, tá, eu trabalho na área de gestão de manutenção no ramo do varejo. A primeira empresa, assim que eu migrei da indústria, da fábrica para o varejo, eu encontrei um desafio muito grande. Que eu trabalhei numa empresa de varejo que estava passando por um processo de M&A. O que é um processo de M&A? É um processo quando uma empresa compra outras empresas, tá? Elas fundem, né? Elas viram uma só. Então eu trabalhei numa empresa de varejo que ela estava comprando outras empresas aqui na região onde que eu ia atuar, tá? E nesse processo de compra, eu virei gestor de manutenção daquele ambiente ali. E qual que era o cenário? Eu tinha um cenário que eu tinha duas visões de manutenção. Eu tinha a visão um, que era onde que a empresa ela dava manutenção com uma mão de obra 100% terceirizada, que fazia parte da empresa principal. A empresa principal, toda a mão de obra dela era terceirizada, então as lojas que ela tinha naquele ambiente ali também eram terceirizadas. E eu tinha um outro viés que era as lojas que elas compraram, que eram franquias e foram compradas por ela, a mão de obra aqui era primarizada, ou seja, eram técnicos próprios daquela própria empresa. Então eu tinha duas mãos de obras diferentes, terceirizada e própria. E, cara, através de números, através de indicadores, a gente conseguiu ver uma discrepância assim, significativa. Aonde que a mão de obra era primarizada, os números eram muito melhores do que onde que era terceirizado. Assim, era discrepante, né? E quando a gente viu, financeiramente falando, que aqui era muito mais barato do que manter uma mão de obra terceirizada. Não do ponto de vista de valores, né? Se você pegasse um valor de um técnico versus um valor de uma terceirizada, o valor terceirizado é muito menor. Mas se você juntasse isso com outros indicadores, tipo tempo de parada de loja, tempo de
o, o MTBF dos equipamentos, né? O tanto tempo que ele demora para poder ser consertado, o MTTR, o quanto tempo que eles ficam dando problema, a recorrência, você consegue enxergar que o custo do primarizado ele era muito menor comparado com o terceirizado, né? Se juntasse tudo. E através de análise de indicadores, a gente levou isso, né? Pensa, nós estamos falando de uma empresa na época que tinha 800 lojas. Eu cuidava aqui de um pouco mais de 90, um pouco mais de 100 lojas em 3 estados. Então, era um cara levando essas informações para uma empresa grande com vários outros centros espalhados em vários outros estados do país. Então, a gente conseguiu vender isso. Aí também aconteceu esse mesmo movimento em uma outras regiões lá do Centro-Oeste, que lá também eles conseguiram observar esses números lá. Então, a gente conseguiu vender essa ideia, que acabasse 100% a mão de obra terceirizada a nível Brasil e implementasse a mão de obra própria a nível Brasil. E, cara, foi um processo assim, muito enriquecedor para mim. Porque quando você muda isso, você começa a criar níveis que não existem dentro da empresa. Lembre-se, a empresa principal, a mão de obra dela era terceirizada. Então, não tinha hierarquia de técnicos, não tinha hierarquia de supervisores, não tinha hierarquia de gente para poder fazer a gestão desse time, só tinha hierarquia de gente que faz gestão de contrato. Então, a gente teve que criar tudo, segmentar, trabalho junto com o RH, quanto que esses caras iam ganhar, quais são os benefícios que eles iam ter, qual o plano de carreira que eles teriam, qual o nível de escolaridade cada um teria para poder estar assumindo cada cadeira. Então, foi um processo assim, gigantesco que eu participei e fui bem atuante nisso e que tudo começou dentro de um ambiente controlado, né? Que, a meu ver, olhando para trás, não era uma função minha. Eu não tinha, eu era responsável por contrato de manutenção daquelas regiões. Eu não tinha que criar cargos, definir papéis, responsabilidades, salários, benefícios, trídica, isso não é função minha, né? Mas a gente, pensando fora da caixa, trouxe isso, implementou e isso culminou em promoções, culminou no meu nome ser bem circulado no meio do varejo, culminou numa série de coisas positivas que eu trago comigo isso até hoje e que tudo começou no pensamento fora da caixa, né? E que a gente falou até agora aqui de coisas positivas, no que pensar fora da caixa, deu algum exemplo do chão de fábrica que no ponto de vista de gestão pode beneficiar você na sua carreira, né? Então pegue isso como exemplo, aplique isso no seu dia a dia, use isso de forma positiva para que você cresça na sua carreira. Mas agora, Zé, abrindo um outro parênteses aqui agora, eu queria falar do mesmo segmento, o pensamento fora da caixa, mas de maneira negativa. O quão isso pode prejudicar você dentro do seu ambiente de trabalho. Aí eu não sei se você tem algum exemplo que você queira compartilhar de pensamento negativo, de que você viu pessoas ao seu redor ou você mesmo pensou fora da caixa em algumas situações e isso acabou sendo negativo para você do ponto de vista de carreira. Você tem algum exemplo que você queira compartilhar conosco Cara, nesse sentido? eu queria que você começasse. A Tá, partir que você beleza. fala, eu falo. Fechado. Então, eu queria dar um exemplo aqui, cara, que a gente vive muito hoje dentro do ambiente de varejo, tá? Hoje eu sou gestor de uma rede de farmácias, tá? Que tem lojas no país inteiro e a gente, por exemplo, tem fornecedores que dão manutenções em lojas em cada região. Então, um cara da manutenção no Nordeste, ou outra empresa da manutenção em Minas, outra empresa da manutenção no Rio, outra empresa da manutenção no Sul. São várias empresas, vários segmentos, tá? E isso não é uma particularidade daqui. Isso, a maioria das empresas de varejo trabalham nesse formato, né? Ou são mão de obras próprias ou são mão de obras terceiras. E qual é um dos maiores gargalos da manutenção no ambiente de varejo? São fornecedores. O maior gargalo disparado assim, qualidade de fornecedores. Então a gente tem muitos fornecedores trabalhando para a gente, mas a qualidade que eles executam as atividades nem sempre é uma qualidade alta. Então tem muito retrabalho, tem muito problema que a gente dá como resolvido que voltam a reaparecer alguns meses depois. Então a gente fica sempre numa bola de neve de problemas que não desaparecem. Um exemplo prático disso são telhados. Nós temos lojas pra caramba no país inteiro. Nós temos alguns telhados que vazam em época de chuva. A gente investe uma grana, reforma o telhado, dá como resolvido aquilo dali, faz testes e tal. E 6 meses, um ano depois, o telhado volta a vazar de novo. Então, olha, o mesmo problema
ele ressurge das cinzas. E a gente investiu uma grana, aí a gente vai cobrar o fornecedor a garantia, ele fala que ele quarteirizou o serviço e que não tem mais parceria com aquele cara, não quer mais se responsabilizar. Aí você tem que entrar com um processo jurídico naquele fornecedor. E até lá a loja está vazando, até lá o celular tá tocando, você está sendo acionado fora de hora, final de semana, feriado, está sendo. Cara, isso eu tô falando de uma loja, tô falando. Imagina isso num volumetria gigantesca em vários estados que acontece. Então, é um gargalo muito grande a qualidade dos fornecedores que nós temos, tá? E isso quando nós conseguimos fornecedores para nos atender. Existem situações que, devido à logística, a gente tem lojas espalhadas no país inteiro, em cada canto do mundo aí, tem do mundo, não, do país, tem cidades bem logisticamente ruins, que a gente tem uma loja, duas lojas, então a gente não tem fornecedor lá. Não tem fornecedor lá. Geralmente é alguém de fora que viaja para aquela loja para fazer atendimento. Então, quando acontece alguma emergência, a gente não tem fornecedor lá, a gente pega a nossa cartela de fornecedores cadastrados e a gente vai ligando um para um, pelo amor de Deus, me ajuda naquela loja, e o cara, não tem braço lá, não tem ninguém, sabe tal. Então a gente muitas das vezes pensa fora da caixa. Essa é a regra do jogo. Deu problema, aciona o fornecedor cadastrado para poder nos atender. Essa é a regra do jogo. Mas muitas vezes a regra do jogo ela não é abrangente o suficiente para poder nos dar a segurança de todas as situações. Então a gente tem que pensar fora da caixa. O que eu faço? Então a gente começa a ligar no Google, pesquisar fornecedores para poder nos atender naquela loja específica. Aí a gente não consegue garantir qualidade, a gente não consegue garantir tempo de atuação, a gente não consegue garantir o material que ele está utilizando, porque é um cara aleatório que a gente achou no Google. E a gente não consegue pagar esse cara, porque esse cara não está cadastrado nessa empresa. Então a gente tem que ligar para um outro fornecedor cadastrado na empresa para poder fazer o pagamento desse cara, para depois eu pagar ele aqui como se fosse um serviço que ele está subcontratando lá. Então, cara, é um processo fora da caixa e que a gente utiliza bastante aqui. E muitas das vezes a gente é bem visto por ter feito isso. Por quê? Era um problema que a gente achou uma solução, de uma certa maneira. Mas, só que a que custo, né? A que custo? Por exemplo, a gente pregou horas e horas do nosso tempo pesquisando gente no Google para poder fazer isso. Vai que esse cara que vai lá no Google, ele sofre um acidente dentro da loja. Como que eu consigo garantir que ele está usando os EPIs corretos, que ele está fazendo atividade como deveria se executar? Como que eu consigo garantir isso, sendo que esse cara é um cara aleatório, ele é do Google, eu não sei, procedência, não sei nada sobre ele. Então, vai que esse cara sofre um acidente. Aí vai procurar o responsável. Quem contratou esse cara? Aí vai lá o nome do gestor que ligou no Google para esse cara para ver se ele tinha disponibilidade para atender. Então, olha o risco da ruína que você está se expondo a isso, né? Então, olha como que pensar fora da caixa pode te levar a cometer algumas situações que pode te prejudicar na carreira de uma maneira bem estruturada. Outro exemplo como que você pode ser cobrado por isso, né? Então, por exemplo, em reuniões, poxa, eu tô com um problema que perdura há dias, perdura há semanas. Você é cobrado, cara, por que que você não ligou em alguém no Google? Por que que você não fez isso? Por que que você não fez isso? Cara, realmente a gente deveria ser cobrado por pensar fora da caixa? O erro talvez não seja da empresa que não desenvolva ferramentas, desenvolva fornecedores para solucionar aquele problema ali. Então, é justo um cara ser cobrado por não ter, por pensar fora da caixa de maneira estruturada? Por exemplo, quando a gente falou que você criou um procedimento, eu criei um procedimento, é justo a empresa ter falado para mim, Edson, por que você não desenvolveu um procedimento chamado PRM? É justo alguém me cobrar por isso? Concentra toda a responsabilidade em você, né? Né? Então, quando eu falo você, eu falo de gestores de De modo uma geral. maneira geral. Isso acontece em todas as empresas de varejo. Então, cara, aí é um questionamento que fica no ar. O quão um cara que pensa fora da caixa, ele vai pensando fora da caixa, vai trazendo soluções diferentes, é benéfico para ele, a ponto de ele ser cobrado por não pensar fora das caixas em algumas situações, já que em outras ele pensou, entendeu? Então, como ser visto dessa maneira é positivo para você. Poxa, em outra situação você fez isso, por que agora você não fez agora? Sendo que você analisando ali, o risco era muito maior, era bem diferente, entendeu? Então, são situações similares a essa aqui, Zé, que você tem que refletir. Cara, pensar fora da caixa nessa situação
vai me trazer um benefício e um benefício para a empresa, ou pode trazer um risco maior, me expor a um risco maior do que eu estou exposto hoje, entendeu? Então é uma linha tênue entre o certo e o errado que você tem que estar sempre pensando, sempre se questionando para você não atravessar aquilo dali. Porque talvez um pisão fora daquela linha ali te derruba. Um acionamento de um fornecedor que caia do telhado e sofra um acidente grave te tira do jogo. Pode te levar a responder talvez que criminalmente por isso. Olha para você ver o risco que você está se expondo, entendeu? Então é uma coisa que a gente tem que pensar sempre sobre. Você passou por algo similar, Zé? Cara, trazendo até em cima do que você falou aí, já vi muito isso acontecer com gestores e na empresa lá. São situações, igual você falou, a gente tem que ter uma certa noção e responsabilidade, jogo de cintura para lidar com esse tipo de situação. Exemplos do que você falou também, em questão financeira. Geralmente, quando você está procurando um fornecedor em um momento de emergência, você não tem tempo, às vezes, para fazer uma cotação com três, quatro fornecedores, até por questão de opção também, que às vezes você não acha fornecedor. Sim. E acaba que o valor ali que ele cobra, você tem que pagar. E muitas das vezes, quando você vai olhar o fluxo de processo normal, geralmente nas empresas, geralmente, dependendo do nível que você está, você precisa de uma aprovação gerencial, uma Isso. aprovação acima. E às vezes o cara te liga 10 horas da noite falando de um problema, você quer resolver, você está sendo pressionado por isso. Aí você pega, qual que é o valor? Sei lá, X mil reais aí, aprovado. Vou provar aqui, vou resolver o problema, depois eu corro atrás de regularizar isso. Geralmente é o que acontece. E assim, já teve casos na empresa lá de pessoas serem desligados por isso, Por não seguir o processo. por não seguir esse processo. Por quê? Porque fora da empresa tem uma equipe de auditoria externa. Sim. Então essa equipe ela monitora tudo, monitora o momento que você entra na empresa, se você está realizando um trabalho ali fora do seu horário. Por exemplo, igual teve um caso que aconteceu, só fazendo um parênteses, de uma colaboradora que ela chegava cedo da empresa, chegava lá às 6 horas, para não atrasar o trabalho dela, ela ligava o computador, logava e adiantava o serviço. Quando dava o horário ali que ela tinha que bater cartão, que era 7 horas, ela batia o cartão. Então a auditoria pegou, falou assim, ó, como que ela está logando aqui esse horário, ela registra o ponto tal horário. Então ela está trabalhando fora do registro ali. O caso do gestor que ocorreu, nesse ambiente que ele trabalhava, que existe ainda hoje, ele estava começando. Então os problemas ali ocorriam toda hora, toda hora. E essa locomotiva desse processo, ela não pode parar. É a locomotiva utilizada no processo de esmerilhamento de trilho de trilho. Então ela tem que, todos os equipamentos dela têm que funcionar. Só que nenhum equipamento dela, até então na época, não tinha fornecedor cadastrado. Então deu um problema, tem que achar um igual você está falando aí, correr atrás e resolver. Só que esse processo e estava tendo muitas aprovações, às vezes de orçamento, de serviço e tudo, nessa linha de emergência. Não tinha algo bem estruturado, não era empresa cadastrada, não tinha todo esse processo definido. E aí teve esse processo e teve desligamento. Então, só o que você falou, a gente tem que tentar pensar em algo fora da caixa, mas de uma maneira correta, que às vezes não venha trazer riscos para a segurança, não venha trazer riscos para a qualidade do processo. E até em cima do que você disse aí, eu até ouvi um insight, foi até de uma gestora que trabalha comigo, foi até num treinamento que ela citou como exemplo essa ideia, e até passar para você também, para você ver se faz sentido ou não. No meu ver, Ó. eu vejo que faz sentido. Qual que seria a ideia? Hoje, a gente fica nessa pressão toda de correr atrás de fornecedores para nos atender. E aí, muitas das vezes, a gente não consegue mapear todos os fornecedores que existem para atender aquela causa. E geralmente a gente olha isso em situações de emergências. Sim. E é um papel da empresa, igual você disse, é o papel da empresa desenvolver fornecedores. Então, assim, da mesma forma que a empresa ela publica lá no LinkedIn que está contratando pessoas para aquela vaga, por Uhum. que a empresa talvez não colocaria ali, contrata-se empresas para prestar serviço? E aí faria Hum. um caminho inverso. Em vez de você contratar, correr atrás de empresas, várias outras empresas que às vezes você não está nem pensando entrariam em contato com você. E aí você poderia colocar talvez requisitos mínimos, básicos, sei lá, para aquela empresa. Ó, precisa da empresa, mas tem que ter isso, tem que ter essa garantia, independente de qualquer condição, garantia de 2 anos para essa atividade. Colocar os requisitos, eu tenho certeza que tem muitas empresas aí que estão procurando lugares para aceitar esse tipo de serviço. Então, isso aí deixaria de ser um problema seu, seria um processo da empresa fazer todo esse desenvolvimento e trazer mais opções para você. Caramba, Zé. Bem legal, cara, essa ideia. Então, o cara, em vez de ele publicar uma vaga de pessoas, ele publica uma vaga de empresas.
com pré-requisitos, né? Por exemplo, geralmente as empresas de varejo pagam em 60, 90 dias. Então, ó, nosso processo de pagamento é 60, 90 dias, tem que suportar isso. Nós temos uma série de documentações que você precisa ter, tem que suportar isso. E a gente pode fazer isso de forma segmentada. Então, se a gente pega uma região ruim de fornecedor, fala assim, cara, preciso de empresa que atue nessa região com esses documentos. E você começa a cadastrar essas empresas aqui, né? Cadastra. Talvez você não vai usar todas, mas pelo menos você não precisa mais procurar alguém no Google. Você procura alguém na própria base de dados da empresa, né? Exato. Que legal, cara. E aí você consegue direcionar até alguém específico para fazer esse filtro, né? Às vezes, tipo assim, nesse primeiro momento talvez você vai fazer, mas, pô, será que eu tenho alguém ali que consegue fazer esse filtro das empresas? Então você tem uma pessoa ali constantemente fazendo esse filtro de empresas, avaliando, né? As empresas vão te procurar. Avaliar, pô, as empresas estão procurando, essa empresa enquadra no perfil, vou fazer o processo de cadastro dela junto com o Sim. fornecedor. E aí você começa a aumentar seu leque de opções. Pode ser uma ideia boa, velho. Não, uma ideia sensacional, cara. Até bacana demais. E pensando aqui de forma bem rasa, eu não vejo nenhum impeditivo para isso acontecer. Na verdade, eu vejo bastante coisas benéficas, né? É um pensamento fora da caixa que não tem ali nenhum risco da ruína, né? Porque você está trazendo empresas locais, você pode segmentar a região. Então, por exemplo, na área de varejo acontece muito isso. Ah, eu tenho uma empresa que atende interior da Bahia, sei lá. Só que o cara não é do interior da Bahia, ele é de São Paulo. Então ele fala que atende interior da Bahia porque tem um Zezinho da esquina lá que ele liga o telefone, o cara atende. A gente pode segmentar. Não, cara, eu quero que atenda a região e a sua base tem que ser lá. Você tem que ter equipe lá. Você tem que ter funcionários seus lá, entendeu? Pra gente garantir que a gente não sofra tanto. Exato. Bem bacana esse insight, Zé. Bacana de verdade. E até garantia, né? Você falou que muitas das vezes o fornecedor acaba correndo ali da garantia quando deu algum problema, igual o telhado, coloca tudo isso bem segmentado, cara. Ó, garantia, independente se você tem o como que você vai fazer, se vai quarteirizar, o que você vai fazer, a gente tem que cumprir esse processo de garantia, cara. Deu problema aqui em tal período, então, pô, eu preciso de uma ação sua em cima disso. Ou então, pô, eu faço a instalação aqui do problema, mas será que a cada período tem que fazer uma inspeção para ver se está certinho ou não e dar algum retoque, algo do tipo? Talvez pode criar até, sei lá, aumentar o leque de opções de contrato, né? Fazer algo nesse sentido. Assim, a ideia, ela abre um leque para várias coisas que a gente Isso. pode fazer. Pensando do outro ponto de vista também do dono de empresa, é uma oportunidade gigantesca, né, cara? Porque empresas do varejo são empresas que demandam o tempo todo. A gente, fornecedores são doidos para ficarem cadastrados aqui. Só que existe aquele problema, né? Eu tenho uma gama de fornecedores doido para entrar na empresa, eu tenho empresa doido para arrumar fornecedores, e eu não tenho esse meio, esse link, né? Geralmente é network, tipo, o cara é, trabalha no concorrente, aí ele alguém procura a empresa procura um concorrente. Cara, quem se trabalha nessa região? O cara fala, tem essas empresas aqui. Aí você vai lá e busca elas. Ou então esse cara aqui conhece algum funcionário da empresa e pede indicação para poder cadastrar aqui. Então, existe esse meio termo aqui, ele não é tão fluido, né? Existe uma série de conexões ruins entre o fornecedor e a empresa. E acaba, por conta disso, quem trabalha dentro das empresas de varejo geralmente são os mesmos fornecedores. O mesmo fornecedor trabalha aqui, trabalha no concorrente, trabalha no outro, porque ele já tem um canal interno que consiga chegar. E automaticamente nós temos uma gama gigantesca de empresas boas que não sabe esse processo, essa gama, que não consegue prestar serviço para elas, né? Então, esse link ele amenizaria todo esse problema. Muito bom insight, Zé. Eu acho que faz total sentido sim no ramo que a gente atua aqui, que eu atuo, né? Bacana, bacana. Deixa eu te fazer uma última consideração. Fez sentido para vocês? Você já tinha pensado que, por exemplo, algo que a gente sempre vê como pensar fora da caixa, a gente sempre vê como positivo. Você já tinha pensado que poderia ser algo negativo também? Ou Cara, não? assim, tinha uma ideia, mas pelo exemplo que você citou aí, eu até acendeu um alerta aqui para a gravidade, né, da situação. É Porque gravíssimo, Zé. gravíssimo, cara. Porque, por exemplo, teve até um convidado nosso mesmo que veio no podcast lá na área de aviação, Sim, que eu não sei se você se recorda. Cara, a área de aviação, claro. a área de indústria, geralmente quando a gente vai iniciar a atividade, o que que o pessoal faz? Eles fazem APR. Coloca lá todos os riscos e tal, assina que é para medir os riscos da atividade, análise preliminar de risco. Na aviação,
Os técnicos que executam a atividade, antes de iniciar a atividade ali, você sabe o que que eles assinam? Não. Eles assinam um termo colocando lá que assume criminalmente se algo que ele fizer der errado. Caramba. Tem um gestor que saiu agora da empresa, ele foi para a área de aviação como gerente executivo. E ele disse isso. Lá, eles assinam todos os dias esse termo. Então, assim, às vezes o pensar fora da caixa envolve isso. Às vezes eu tenho equipamento para sair, tenho a pressão de cima para liberar aquele equipamento, e aí me surge uma ideia de liberar ele, mas talvez não da melhor forma. Então, assim, se a gente libera esse equipamento, pensar em aviação, esse equipamento pode fazer o avião cair. Se libera para a locomotiva pode desencarrilhar, pode causar acidente, pode vir a matar alguém. Então, assim, são responsabilidades que a gente tem que ter em mente antes de sair e querer resolver o problema de qualquer jeito. É. E só quem passou, cara, situações de pensar fora da caixa demais, isso acabou virando contra ele. Só quem passou por isso é aquele caso, né? Sabe? Gato escaldado tem medo de água fria, né? Então, quem pensou muito fora da caixa e isso, uma certa maneira, acabou voltando contra ele, só quem passa por isso sabe a importância desse tema. E acaba também que você vai resolvendo problema. Aí, na sua concepção, pô, cara, eu tô ajudando a empresa. É, Tô ajudando. E aí chega um momento que, em outras palavras, a bomba estoura, a empresa pode virar para você algum momento e falar, total. cara, a gente não está alinhado Não tá alinhado. nessa forma, Não, você tá fora. isso que você trouxe é super importante para você ver. Todas as empresas, independentemente do tamanho dela, ela tem um processo de compliance, vamos dizer assim, né? Talvez uma empresa de médio, grande porte, todas têm. Compliance. Então ela tem regras do jogo que você tem que seguir. Dá um exemplo da empresa de varejo, lá onde que eu estou inserido. Cara, você só pode executar serviço com pedido de compra emitido. O que é um pedido de compra? É uma autorização, documento autorizando um serviço executado por aquele fornecedor com valor pré-estabelecido. Tá? Então, eu quero, sei lá, trocar essa lâmpada. O fornecedor fala que vai custar R$ 500 trocar todas as lâmpadas daqui. Então eu emito o pedido de R$ 500, aí é uma autorização para o cara ir lá executar, eu vou lá e pago ele. É uma regra do jogo, eu só posso executar com pedido de compra emitido. Só que você concorda comigo que, cara, deu 11 horas da noite, a loja, sei lá, estoura o padrão de energia ou começa a vazar dentro da loja, eu preciso mandar o fornecedor lá. Eu não consigo criar um pedido fora do comum. Então, a gente vai lá, manda o cara executar sem pedido de compra e a gente corre atrás disso depois. E dependendo da volumetria, isso acaba se acumulando, né? Talvez o cara que estava mandando o cara executar o serviço é o engenheiro que toma conta lá do Acre. Talvez ele nem falou com o gestor dele, eu não tô nem sabendo, entendeu? O cara só mandou executar lá, depois veio outras demandas, outras volumetria, a gente só vai saber que esse serviço não foi pago quando o fornecedor cobrar ele, alguma coisa nesse sentido. E cara, num processo de auditoria, se pegar, poxa, o fornecedor reclama. Pô, executei o serviço sem pedir de compra. Aí a auditoria vai ver. A auditoria só olha a regra. A regra. Não pode executar sem pedir de compra. Esse cara mandou executar sem pedir de compra. Cara, tchau. Tchau. E justa causa. Se você não cumpriu a regra do jogo. Poxa, mas eu tava ajudando a empresa, cara. Eu tava com a loja quase pegando fogo. Cara, não quer saber. A regra do jogo é essa, entendeu? Então, até onde pensar fora da caixa é positivo. Você tem que ter sempre isso em mente, cara. Porque a gente sempre tem boas intenções, mas de boas intenções o inferno tá cheio, né? E não tô falando aqui que você tá falando que vai fazer coisas de boas intenções pensando no benefício próprio. Você tá querendo fazer benefício da empresa. Mas se você tá indo contra a regra do jogo, você tá se assumindo um risco muito grande ali, né? E o que eu tenho que fazer então, Edson? Cara, é pensar fora da caixa, tirar aquela situação e tentar demonstrar para o seu gestor, para quem toma a decisão, cara, o risco daquela atitude que você teve. Você fala, cara, eu contratei um serviço sem pedir de compra, por conta de N motivos. Só que olha o risco que isso pode me acarretar. Eu estou jogando fora do jogo. O que você, como gestor, pode me ajudar a desenvolver algo porque eu não possa fazer mais sobre isso? E, cara, muitas das vezes, deixe isso de forma documentada. Pessoal, tô liberando esse vídeo de compra com autorização de tal pessoa, porque uma hora isso a bomba vai estourar. Uma hora, o que é lei de Murphy, o que pode dar errado, uma hora vai dar errado. Pode não ser hoje, pode não É. ser amanhã, pode ser daqui a 5 anos, mas uma hora eles vão ver isso. Aí, se você não tiver alinhado, não tiver bem respaldado, essa bomba vai estourar no seu colo, entendeu? Então, é importante você estar assumindo um cargo de gestão, tá saindo do chão de fábrica agora, ter essa malícia. No meio corporativo, você tem que ter essa malícia, senão você acaba sendo engolido. É uma coisa que geralmente a gente tem feito lá, até nos dias de hoje eu vejo que está bem mais forte, o que você falou. É duas coisas que a gente tem que estar, três fontes de informação que é bom a gente ficar resguardado e buscar conhecer um pouco mais. Primeiro,
código de ética da empresa, que entra Sim. isso que você falou, é ler ele o tempo todo para ver o que que pode, o que que não pode. Leis trabalhistas, para ver o que que manda a lei, tudo certinho. E se tiver um tempinho que dá um problema maior, é leis criminais. Velho. Por quê? Já teve gestores lá que foram desligados, às vezes por abuso de autoridade, às vezes da forma que a pessoa fala, a forma que a pessoa lida, advertências, às vezes dá advertência para algumas situações que não cabia advertência. Isso. Então, assim, isso ocorre muito. Às vezes a pessoa entra no poder da gestão e fala, cara, eu tenho um poder, eu posso fazer tudo, eu que mando. E não é bem assim. Se estiver fora do código de ética, se der qualquer ponto ali fora da curva ali, o pessoal é desligado, velho. Então, é bom ter tudo alinhado. Pô, estou alinhado com as regras, com o código de ética da empresa. Se você seguir certinho e passar isso para um gestor acima, essa situação, ó, vou fazer, mas é para fazer mesmo? Está fora do código de ética. Cara, eu duvido que algum gestor que está acima vai assumir isso também. Ah, vou mandar um e-mail aqui autorizando você descumprir o código de ética. Dificilmente, né, cara? É isso aí. Então, cara, sempre use o pensamento fora da caixa a seu favor, tá? Esse é o recado do podcast. É, em suma, ele é positivo. Em suma, ele vai te trazer benefícios. Mas existe ali alguns pequenos nuances, alguns pequenos deslizes que podem prejudicar você na sua carreira. Então, esteja atento a isso e sempre tente utilizar. Lembre-se sempre, a vida é um jogo de probabilidade. Então sempre utilize a probabilidade ao seu favor. Se você está entrando num campo de pensamento fora da caixa, que existe uma possibilidade, existe uma chance, uma probabilidade daquela questão ali de te tirar do jogo, você ser demitido porque está descumprindo alguma regra, cara, pense duas vezes, repense, compartilhe informação, busque amparos, né, com pessoas ao seu lado, pessoas que podem tomar decisão para você não ser pego de surpresa, tá bom? Esse é o recado aqui importante do nosso podcast. Zé, você queria deixar um recado final para a turma? Cara, é dizer que peguem todo esse conhecimento, sigam o nosso canal, que assuntos como esse vão ser postados lá sempre. É isso aí. Espero que tenha contribuído para você, que seja um sonho de fábrica e queira crescer na carreira, ou para você que já é gestor e talvez não tenha essa malícia, nunca tenha passado por isso, acho que seja bem positivo para você, tá bom? Fique com Deus e até a próxima. Abraço!